possa galgar os degraus da evolução, eu só posso subir leve. E se eu tiver com alguma coisa a me incomodar, eu não tenho como subir. Você está ali, Ana. Entendeu? Visto que fala de ceitil, todo mundo sabe o que é ceitil? O que é ceitil? Mauro sabe tudo da Bíblia. Mauro já vestiu a toga. Sabe o que é toga? Aquela roupa, aquela capa, aquilo tem um peso violento. Aquilo tem um peso violento. Aqui tem muito toguista, não? Mas ainda bem que já despiram da toga. Então, se nós não tivermos, Valéria, com o ceitil por ceitil, quitado é como uma pedra. É por isso que Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Vocês já fizeram a conta? Isto para cada problema. Não é, Annelise? Então é por isso que nós temos que continuar lutando para a vida. E uma reencarnação é algo tão especial para todos nós. Eu disse na última conversa da quantidade de espíritos que estão na fila por uma reencarnação. E na sua grande maioria esperando caridade. Porque não tem útero para eles nascerem. E aí é por isso que tem, como é que chama a música lá, que é complicada? É funk. Por isso que tem funk. Não é assim? Aí fica todo mundo fazendo o que não deve, e aí engravida. Não é assim? O encarnado não querendo engravidar e o espírito aqui torcendo. Não é assim? E aí nós levamos ele até o funk e falamos, olha, só encontramos condição de nascer aqui. Quer? Eu não posso esperar mais. Triste, não é? Não é, Denise? Mas é real. Enquanto a Annelise está lutando ali para viver, não é, Ana? Que luta, não? Tem um monte de companheiros aí se matando na depressão. Eu não mereço o que fazem comigo. Coitado de mim. Oh. Não. Nenhum espírita pode se alegar coitado. Porque se tem algo que vocês recebem, em especial nesta casa, que atingiu maioridade por 2 vezes, e todas as vezes que uma casa bem dirigida recebe maioridade, ela tem algo a mais, ela recebe do alto comprometimentos maiores. E é por isso que nós estamos aqui permanecendo neste diálogo com vocês. Sim. Por que todas as casas espíritas não são assim? Por que as casas espíritas não podem ter igualdade? Não podem. Porque ela depende muito do seu dirigente. Não a nível espiritual, nível material.
Aqui nesta casa, por quantas vezes tentaram me calar? Não foi uma ou duas vezes, não. Sem nenhum problema. Os mais velhos sabem disso. E, no entanto, eu não estou aqui falando. Basta que o dedo do pé doe. Não é? Ele doeu, alguém vai gritar, não vai? Ainda bem que o meu nome é fácil de falar, não é? Como é que a casa atinge duas maioridades? Duas, três. Mas é de tantos em tantos anos, né? Sim. Você tem um período inicial de 21 anos. Então, quando uma casa de orações bem dirigidas completa a primeira maioridade, ela recebe do mundo espiritual algo a mais. Não vou falar o que é esse algo. E ela completa mais um outro período. Ganha mais um pouco. E sucessivamente. Ah, pode ser paralisado? Pode, depende. Chega a parar de fazer jus. Por que eu tenho falado que nós temos que ser aqui agentes da esperança? Sim. Vocês já pararam para pensar como é difícil para um espírito usar um corpo para falar? Porque o dia a dia de vocês, do convívio com os espíritos, a que vocês chamam de irmãozinhos ou de obsessor, não importa. Mas é por um processo de comunicação intuitiva, ou por hipnose, dependendo do grau de convivência, de afinização. Mas para que haja uma comunicação propriamente dita, não é algo tão simples para o desconhecido. Imagina quando nós trazemos alguém do coração de vocês para uma manifestação, todo um preparo que tem que ser realizado. Imagina o que nós temos que fazer quando vocês fazem uma visita a um lar em necessidade. Nós temos que preparar esta visita um dia antes, protegendo o ambiente para que vocês possam adentrar aquele lar. Vocês acham que é só pegar o busão, é busão que fala, e chegar lá? Eu estou aprendendo tudo na Terra. Você já observou, não? Senão, como que vocês vão me entender? Não é assim? Então o trabalho nosso é Hércules. E vocês devem entender isso. Até porque o dia que vocês desencarnar, não vem para cá para dormir. Vem para cá para trabalhar. Porque os trabalhadores vêm, fica aí, nós damos aí pelo menos uns 3 dias para descansar, para recuperar o fôlego. Os verdadeiros servidores de Jesus não tem isso, não. De tirar férias. Eu vou tirar umas férias no meu desencarno. Não tem isso, não, viu? Férias é aí na Terra. Aproveite enquanto vocês estão aí, tira férias. Porque aqui não tem férias, não. Me entenderam? Entendeu, Ale? Que ótimo. Estamos falando. Pode falar. E você sabe que 90% das alergias são de fundo emocional.
Eu não preciso falar mais nada. Olha que interessante. Tem coisas que às vezes eu nem trago aqui para vocês, mas com os companheiros aqui, até pela necessidade do trabalho. A grande maioria das crianças, pode observar, quase que todas as crianças, grande parte delas, tem questões pulmonares. Por quê? As questões pulmonares estão ligadas à emoção, mas como que uma criança está emotiva? Primeiro, o espírito é milenar. Segundo, os pais brigam na frente da criança. Ela é insegura, ela sabe que tem uma dissensão, mas ela não pode fazer nada. O que acontece? Ela se fecha e os pulmões reagem de imediato. É tudo energético, é emocional. Tem nada a ver com pelo. Não é assim? Ah, eu sou alérgico a isso, eu sou alérgico àquilo. Muda as emoções. Muda a forma de ser. Trabalhe. É para isso que vocês estão na Terra. É para se transformarem em varois perfeitos. Mais alguma pergunta? O senhor me orientou que frequentasse os estudos de segunda-feira, mas tem um outro trabalho na casa que eu estava com vontade de fazer. Será que eu posso? Se você acha que pode. Então não tem problema não, eu me levantar lá embaixo e fazer esse outro trabalho que eu tenho vontade de fazer. Problema eu não vejo. Eu não vejo problema em nada. Eu tenho que ver vocês. Quando você vai no médico, o médico diz para você, olha, faz os exames tal. Aí você não faz os exames. Esse médico não sabe nada, não vou fazer exame nenhum, não. Aí você faz os exames, ele diz, olha, você precisa de fazer isto, isto e isto. Ah, não vou fazer nada disso, não. O médico não sabe nada disso. Você já respondeu. É mais ou menos assim que funciona. Né? Mas todo mundo é livre para, se quiser sair pela porta, é caminho também. Pela janela é caminho, pela porta é caminho. Tudo é saída. Só que aí você vai cair lá no chão. Não é assim? Qual que é a relação dos animais predadores no mundo espiritual? Por exemplo, a onça, o coelho, né? Igual o senhor já nos orientou a aprender a afastar da carne aqui. Os animais, coitados, como é que faz? Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Olha bem. A sua alimentação, ela é 70% do prana. Pela respiração. 70%. Tudo que você precisa está no ar que você respira. Os outros 30% é pela matéria. Às vezes quando diz assim, Jesus ou algum espírito foi para o deserto e ficou lá jejuando. Não é que ele estava jejuando, é porque ele não tinha o que comer nem o que beber. Mas ele tinha capacidade de poder controlar-se e manter-se ali por dias, sem alimentação física, apenas com o prana. A questão é que há uma viciação. Você poderia me fazer a mesma pergunta. Mas e o boi que desencarna na Terra, quando ele chega aqui do lado na outra dimensão? O que ele come enquanto está aí?
Porque o boi não é carnívoro, né? Tem que pensar na relação. Vamos pensar assim, falar assim, não, eu não gostaria de passar a mão no pelo da onça. Deve ser muito mais. Por que a maioria dos homens que desencarnam ficam na Terra? Porque são carnívoros. E como nas dimensões melhoradas, mesmo ligadas à Terra, você não tem alimentação carnívora, o que acontece? Tem que ser reeducado. Os homens começam a se sentir fracos, porque eles necessitam ainda da vampirização dos elementos que estão ali na carne. Então não tem como ele sair da Terra, não tem como ele sair desta dimensão humana, mesmo em espírito. O homem eu entendo, eu não entendo que é um animal que é predador do outro, ele não avançar no outro para ele. Quem diz que ele vai chegar aqui e vai comer? Quem diz que a onça vai chegar aqui e vai comer o coelhinho? Não vai. Não vai. Mas o homem que comia o coelhinho vai continuar comendo o coelhinho aqui. Um problema de atraso no próximo. Viciação do homem. Isso aí o animal não tem. Nós temos uma colônia que nós somos responsáveis, onde nós recebemos todo tipo de animal. Todo. Em especial os que são maltratados na terra. Em especial os que são caçados, os que são tirados a oportunidade da convivência. Então a nossa colônia recebe. E mais aqueles que, por uma questão de evolução, e que esses animais acabam em terra estando ligados a nós também os recebemos. Por quê? São animais que nós podemos levar para outros trabalhos. Nós usamos um quantitativo de animais nos trabalhos mais do que vocês imaginam. Só em nosso grupo de trabalho nós temos tigres, onças, leopardos. Jacaré eu não tenho, não. Tá certo? Águias. E em especial o que vocês chamam de animais carniceiros. Hienas. Temos. E são excelentes trabalhadores. Então, Mauro, nós precisamos de entender melhor uma questão. São os homens em situações expiativas, são os vícios. O animal segue uma situação, não é de vício. Um leão não é viciado em comer carne. Ele tem um papel de equilíbrio na natureza. É diferente, é criação divina, não é viciação. O homem não. O homem é viciado. É vício. Porque carne não é alimento para o homem. Então é viciação. Mas o animal, a relação aqui é natural. E o peixe? O que tem? Pode ter peixe? Peixes, Jesus distribuía peixe. pela ignorância do homem. Porque ele não podia tirar, não existe imediatismo na evolução. Então ele respeitou. Mas o que Jesus deu aos homens não foi o peixe do mar. Sim. Pedro,
Quantos peixes e quantos pães nós temos? Então, se eu tenho, eu posso aumentar. Jesus não foi ao mar e foi lá e jogou uma rede, pescou e trouxe. Não, jamais faria isto. Pois se ele tinha o cuidado com as formigas, com os pequenos insetos, a Bíblia, o Novo Testamento não conta algumas situações de Jesus, porque foi, como que eu falo? Foi arquivado. Mas nós temos diversas situações onde, quando Jesus começava a falar, os animais começavam a aparecer. E com respeito tamanho que os próprios homens não davam. Mas vocês não vão encontrar isto nas chamadas Escrituras, porque foram tiradas. E foram tiradas por interesses próprios. Mas eu não posso falar muito nisso, não, senão eu vou ficar infeliz. Eu não quero ficar infeliz, porque eu sou feliz. Entendeu? É isso. Então, eu diria que o primeiro berço da humanidade foi os oceanos. As primeiras vidas para que chegasse a este corpo belo, olha que coisa mais bela, não? Olha que mulher mais linda, não? Começou lá dentro do mar. Então, como que eu poderia dizer que o peixe não é carne? Ele é o quê? Frutos do mar. Oh, enganação. Me engana que eu gosto. Frutos do mar. Uma palestra falando que peixe tem alma coletiva. Porque não teria problemas com o meu peixe, por isso que nos perguntamos. Fuja deste companheiro que falou esta bobagem. Não quero nem ver, nem ouvir. Aliás, no movimento espírita tem falado muita bobagem. Nos livros, tem muitos livros no movimento espírita trazendo um monte de más informações. Não foi Jesus que disse, quando ele é questionado, tempos chegarão em que vão dizer que o mestre está ali ou acolá. Mas não é o mestre. Pode ter a certeza. Então, a chamada modernidade espiritista pode observar que quem falou isto talvez não tenha conhecimento da base do que verdadeiramente é o espiritismo. Porque dizer que animal A ou B ou C tem alma coletiva é desconhecer completamente a individualidade criada por Deus. Eu estou dizendo aqui que o corpo do Alexandre, que é tão belo, tem alguns trilhões de células e cada uma individual. Todas elas têm vida própria, têm pensamento próprio. Mas sob o comando mental dele, são trilhões. Então eu diria que estas células estão sobre o determinismo. Não. Pelo contrário, Deus não deu a elas determinismo, sabe para quê? Para que elas pudessem agir por conta própria, mas também sob o governo do nosso querido Alexandre e de todos vocês. Eu disse aqui recentemente que o corpo não envelhece. Então eu diria também que as células também são almas coletivas. Não. Individualidade. Uma formiga já tem a sua individualidade.
Todos vocês matam aí os insetos, não, os mosquitos, os pernilongos, é isso? Eu disse aqui recentemente que o nosso laboratório usou dos pernilongos para a nova etapa física da Terra, para a mudança dos corpos para a Terra. Interessante. Usamos os pernilongos para fazer este processo. Não vou entrar em detalhes, não, porque não posso, nem devo. Mas olha que interessante. E aí de um que aparece na casa de vocês dão raquetada e mata, e corre atrás, bate a cabeça, desencarna por causa do pernilongo. Não é assim? Sai correndo num disparo, barata, coitada, não podemos nem sentir o cheiro. Uma tristeza. Você falou isso de barata, e quando eu vejo a barata, não vou, coitada. Se a barata entra dentro do seu lar, é porque você está dando alimento para ela. E eu estou falando de alimento energético. Ela precisa mais de energia suja nossa, de vocês, do que comida. Como que uma barata consegue sobreviver dentro de uma caixa fechada? E não tem alimento. Mas o alimento que você gera mentalmente, ele chega até a caixa, ele impregna as paredes. A gente já viu alguns tratados, fala sobre alma grupos. Sim, existe almas grupos. A nossa ciência, às vezes, a confusão da alma coletiva é com o cromomórfico. Toda espécie tem humano também, que é. Claro. Toda espécie, inclusive. Claro, sem dúvida nenhuma. Cromomórfica é uma definição melhor para a alma. Sim. Senão não vamos entender. Mas daí eu dizer, porque a alma coletiva, então eu poderia matar também a coletividade humana. Tem nada a ver uma coisa com outra. Aliás, eu tenho... Quantas vezes eu digo aqui para vocês? Seja um na multidão. Não permita que a multidão controle vocês, que leve vocês aonde ela quer. Nós não podemos estar fora da multidão, mas nós temos que saber para onde vamos e por que vamos. A multidão é alma coletiva, sem dúvida nenhuma. Olha o que, com todo o respeito que tenho a todas as religiões na Terra, mas o que a grande maioria dos dirigentes religiosos fazem é o quê? É ter um controle sobre massas. É isto. E conduzir, que não é positivo. Enquanto nós, os espíritos, estamos querendo a liberdade de cada um, existem outros grupos que querem controle. Está errado. O homem, ele só consegue atingir a condição de perfeição se ele for livre. E quem deu essa liberdade foi Deus. Não foi outro homem. Essa de... Eu gosto muito da palavra Dionisia. É a mais importante que tem, porque muda o campo mórfico. Perfeitamente. Toda espécie fazendo algo diferente, 2, 3 da manhã, tem um quantitativo que influencia todo mundo. Mas cada vez isso não tem jeito. Não. Às vezes, porque se vive em família? Olha que interessante. Família é importantíssima. E em todos os aspectos. A família não é só constituição física ou consanguínea. Eu disse aqui recentemente que a minha família tem mais de 10 milhões de companheiros. E tem mesmo. Mas que família grande, não? Olha que interessante. É a família espiritual. E nós precisamos, sim. Mas mesmo tendo 10 milhões, cada um é um indivíduo próprio. Quando nós costumamos dizer assim, em dimensões superiores, nós amamos
A nossa igualdade de pensamento é idêntica. Mas continuamos sendo indivíduos com direitos de criações novas. Nós não paramos de criar. Nós não paramos de crescer, de subir. E subir no entendimento aí é de expansão. Nós não paramos. Qual que é o limite? Não tem limites. Então, olha, precisamos de repensar sim. Enquanto mantivermos ainda as viciações, principalmente na alimentação, terão uma dificuldade imensa de se manter no plano do espírito. Talvez dos maiores problemas, são os dois grandes problemas para o espírito. Um é o apego às pessoas, aos seres. O apego é um problema. E o segundo é a alimentação. Entendeu? Então, olha que interessante. Vamos pegar aqui os pássaros. Nós temos aí grupos de pássaros que são almas grupo. Sim, eles têm um comando. Eles têm um comando de um pássaro que atingiu uma condição melhor. E vou usar o termo espiritual. Então, ele está apto a direcionar os demais. Mas, além dele, nós ainda temos o quê? Hein? Os elementares. Os elementares estão aqui, são companheiros que atingiram um determinado patamar evolutivo em outra esfera de vida e que não tem a condição de poder iniciar a condição hominal no planeta que não recebe mais. Mas a convivência energética com os homens dão a ele, na condição animalizada, estrutura para eles desenvolverem mais sua capacidade hominal. Razão porque eles já pensam de tal maneira que eles estão ainda numa condição mais animalizada de revolta, de não aceitação em certas circunstâncias. Os elementares, muitas vezes, mesmo sob o comando de outros espíritos superiores, às vezes revoltam com os homens quando cometem crimes contra a natureza, contra os próprios animais. Então, são seres que estão no processo de evolução, que vão conviver por alguns milênios com os homens, passarem por diversas espécies evolutivas, e quando eles atingirem um determinado patamar, eles saem da Terra para nascerem em corpos melhorados. E aí você me pergunta, mas vão nascer em um corpo igual a este? Não, não precisa. Às vezes vão nascer em um corpo muito melhor. Quando se disse que a Terra ainda é um vale de lágrimas, isto aqui é uma verdade absoluta. O lugar que tem gente que chora. Não é assim. É um vale de lágrimas mesmo. Então, precisamos, sim, recompor nossas ideias. E quando eu digo, acabei de citar aqui Alexandre, imagina o desrespeito que nós temos para com estes trilhões de vidas que estão aqui compondo o nosso corpo. Cada vez, por exemplo, que o Alexandre briga com a esposa dele, ou que ela briga com ele e ele aceita a ofensa, sabe o que acontece? Aí fica as células dele lá tudo brigando também. Com raiva.
grosseiramente falando, para entender. E aí produzindo energia deletéria. Mas se o Alexandre receber a ofensa e ele frear ali, acabou. As células estão aprendendo a respeitar até a ignorância do outro. Olha que belo. Não é assim? Então, eu não tenho que ser igual a todos. É isso. Tá bom? Então vamos parar por aqui? Fala. Eu estou excelente. Vou falar. Aqui não tem palavrinha rapidinho. A última vez que o Mauro falou 1 minuto, demorou 20. Eu queria saber se tiver alguma pergunta para sobre. Mas eu não vou falar em público. Isso. Nós vamos uma palavra. Tá bem? É só você pegar.